Eu garanto que quase ninguém vai querer colocar esse filme aqui na sua lista de expectativas para 2025. Porque é sério, praticamente ninguém tá ansioso por esse filme. Eu acho que só eu tô. Mas tem um motivo para eu colocar esse filme aqui nessa lista e é isso que eu quero tentar explicar agora. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7marte. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os filmes de terror mais aguardados de 2025. Ou melhor, mais aguardado talvez não seja a melhor maneira de definir esses filmes que eu separei aqui hoje. Porque de certa maneira a gente já sabe quais são os filmes mais aguardados desse ano. Afinal, esse ano vai ter o novo filme do Invocação do Mal, vai ter o novo filme do diretor do Homem Invisível, vai ter o novo filme do diretor do Long Legs. Ou seja, todos esses filmes a gente já tá esperando por eles. Então eu quis fazer uma lista um pouco diferente. E para isso eu separei 10 filmes que eu acho que estão meio que passando por baixo do radar, mas que talvez mereçam um pouco de atenção. Talvez não, vale destacar isso, porque pode ser que esses filmes aqui nem sejam lançados esse ano, ou então sejam lançados e sejam muito ruins. É um risco que eu tô correndo. Mas para essa lista, eu quis fazer algo um pouco diferente, eu quis fazer algo que fugisse um pouco do convencional, então eu busquei filmes que estão chamando a atenção nos festivais ali fora, filmes de diretores que eu gosto, ou filmes que podem entregar alguma coisa diferente pra gente, afinal é isso que a gente gosta de cobrir aqui no canal, né? Esse foi o meu critério para eu montar essa lista aqui hoje. Que também não está separado em nenhuma ordem específica, nem nada do tipo, tá só de 1 a 10 aqui, porque sei lá, porque eu gosto de fazer essa organização desse jeito. Então vamos pro primeiro filme da minha lista. E o primeiro filme da minha lista se chama The Dead Thing. E esse é um filme que é descrito como um thriller erótico sobre uma mulher que está decepcionada com esse mundo do namoro virtual, assim, namoro por meio de aplicativos, e eventualmente ela conhece um cara que parece ser diferente dos outros, mas que, ao mesmo tempo, esconde um segredo. Essa sinopse não diz muita coisa e eu propositalmente não quis ir atrás de mais informações para poder dar uma sinopse um pouco mais completa, porque eu não tenho interesse em saber mais sobre esse filme. Eu quero ver esse filme sem saber muita coisa sobre ele. É um filme que gerou interesse em mim porque ele é dirigido por um cara chamado Eric Kane, que ele é professor de cinema e também é podcaster. E ele tem 2 podcasts que eu gosto muito, que são o Pure Cinema Podcast e o Colors of the Dark. Então eu acompanho esses podcasts religiosamente e aí quando o Eric anunciou esse filme dele eu fiquei bastante interessado. E desde então o filme está sendo exibido em festivais especializados e está ganhando alguns prêmios também. Então deve ser bastante interessante. Espero que seja, pelo menos, né? E o filme foi comprado pelo Shudder lá nos Estados Unidos, então ele vai ser distribuído por lá, se eu não me engano, em fevereiro. Então, obviamente, não tem nem previsão de lançamento aqui no Brasil. Não sei nem se vai chegar por aqui ou não, mas tomara que chegue, né? O segundo filme na minha lista se chama Presença. E é um filme dirigido pelo Steven Soderbergh. E esse aqui é um filme que parece ser bastante interessante, porque ele é um filme sobre uma casa mal assombrada, mas que, até onde eu sei, o filme é todo contado pelo ponto de vista do fantasma que está assombrando a casa e não da família que mora lá. A sinopse até fala de uma família que se mudou para uma casa que possivelmente é habitada por um fantasma e tudo mais. E aí, assim, essa ideia de ser contado pelo ponto de vista do fantasma é algo que me interessa porque se aproxima bastante daquele filme que saiu no ano passado, que é o In a Violent Nature, que inclusive teve vídeo aqui no canal, e que é um filme que eu gostei bastante, que é um filme slasher contado pelo ponto de vista do vilão, né? Então é um recurso que pode ser muito interessante, ao mesmo tempo que também é um recurso que pode cansar muito rápido. Então vamos ver o que vai acontecer nesse caso aqui, mas eu tô pelo menos curioso, e o trailer desse filme tá muito, muito lindo mesmo. Então despertou a curiosidade pelo menos. Eu garanto que quase ninguém vai querer colocar esse filme aqui na sua lista de expectativas para 2025. Porque é sério, praticamente ninguém tá ansioso por esse filme. Eu acho que só eu tô. Mas tem um motivo para eu colocar esse filme aqui nessa lista e é isso que eu quero tentar explicar agora. Porque o próximo filme da minha lista é Os Estranhos Capítulo 2. Sim, a continuação daquele remake que ninguém pediu e que praticamente ninguém viu.
E aí, antes de mais nada, eu preciso dizer que eu adoro o primeiro filme dos Estranhos. O primeiro, o original mesmo, né? Aquele lá que foi lançado em 2008, se eu não me engano. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal no qual eu falo sobre esse filme. Eu falo sobre todos os aspectos que eu gosto a respeito dele, como o fato de que ele tem uma câmera na mão, que é uma câmera que é incômoda, o tanto que ela treme o tempo todo, ao mesmo tempo que a montagem do filme, ela também parece priorizar muito mais o silêncio e o desconforto daquela situação. Tudo isso eu gosto muito. E aí, esse filme que foi lançado no ano passado, que se chamou Os Estranhos Capítulo 1, ele nada mais é do que um remake do filme original. Então ele conta a mesma história de novo, só que sem os mesmos personagens, ou pelo menos sem os mesmos atores, e também sem esse estilo, que foi o que eu mais gostei no filme original. Porque o remake é dirigido pelo Renny Harlin, que é um cineasta que tem como característica um estilo mais clássico, ao contrário do estilo moderno do Brian Bertino. E aí então existe essa mudança de estilos, mas a história em si acabou sendo a mesma. Então por que essa continuação aqui está na minha lista? Porque eu lembro que na época do lançamento dos Estranhos Capítulo 1, o Renny Harlin deu uma entrevista falando sobre o projeto como um todo. E ele disse que quando ele recebeu o roteiro para fazer esses filmes, né, que é vai ser uma trilogia ao todo, ele disse que era um único roteiro que cobria todos os filmes. Ou seja, ele não recebeu 3 roteiros diferentes, um para cada filme. Ele recebeu um roteiro com, sei lá, 300 páginas. E esse único roteiro cobria toda essa história que seria contada ao longo de 3 filmes. E apesar de ele não ter falado especificamente sobre isso, ele deu a entender de que o que vinha depois do primeiro filme era meio que o motivo que tinha feito ele aceitar esse projeto. Porque ele fala que ele gostava muito do primeiro filme, do filme original, e que ele não tinha tanto interesse em refazer aquela história. E que ele só criou esse interesse quando ele leu o roteiro. Só que, tipo assim, pra quem viu o filme, a gente sabe que o primeiro filme conta aquela mesma história de novo. Então, se ele não tinha interesse em refazer aquilo e ainda assim ele aceitou fazer esses filmes, eu acho que é porque o que vem por aí pode ser melhor do que o que ele fez, digamos assim, né? Pelo menos tem a tendência a ser melhor, tem a possibilidade de ser melhor. Até porque ele meio que sugere algumas coisas nesse filme que ele fez, ele apresenta alguns personagens ali num café em certo momento, ele dá a entender que vai explorar um pouco mais disso mais pra frente. E aí, assim, o que ele pode explorar dali pra frente é algo que me interessa bastante, que ele pode explorar um pouco mais da cidade, ele pode explorar um pouco mais da relação dos estranhos com aquela comunidade, será que eles sabem alguma coisa sobre essas pessoas ou não? Tudo isso gera um interesse. Pode ser que fique uma porcaria também, já falei disso, né? Porque essa ideia de não criar expectativas, mas pelo menos gerou um certo interesse em mim. Eu vou querer ver esses outros filmes que ele fez. E aí, fazendo uma conexão com o filme anterior, o próximo filme da minha lista se chama Vicious e é o novo filme do Brian Bertino, o novo filme do diretor dos Estranhos original. A sinopse diz apenas que se trata de uma história sobre uma mulher que precisa lutar pela sua sobrevivência depois de ter recebido um presente de um sujeito estranho, alguma coisa assim. De novo, essas sinopses elas às vezes são um pouco confusas, de propósito, só que eu também não procuro ir muito atrás de informações porque, pessoalmente, eu não quero saber. Quando é um filme que eu já sei que eu quero ver o filme, às vezes eu nem vejo o trailer porque pra mim não faz diferença. O trailer só pode estragar a experiência, sabe? Então, assim, eu não vou muito atrás, então pode ser que algumas dessas sinopses eu esteja completamente errado em relação ao que vai acontecer de fato, mas, sei lá, é o que deu pra fazer nesse momento, tentando preservar um pouco da minha própria experiência. O que eu sei a respeito desse filme é que ele é estrelado pela Dakota Fanning, que, inclusive, no ano passado estrelou um filme que eu gostei bastante, que é Os Observadores. Mas o real motivo do meu interesse é justamente o Brian Bertino, não tem outro, assim, né? Tipo, independente da sinopse, independente de quem estrela o filme, vindo de um cara que fez filmes que eu gosto tanto, como é o caso dos Estranhos, como é o caso do The Dark and the Wicked, como é o caso do The Monster, e em menor escala um outro chamado The Mockingbird, ou só Mockingbird, é um cara que eu vou acompanhar tudo que ele vai fazer, não adianta. Então, tipo assim, independente do que ele tá fazendo, se ele lança um filme novo, vai estar na minha lista que eu vou querer ver quando sair. O próximo filme da minha lista se chama Strange Harvest, Occult Murder in the Inland Empire. Eu acho que é assim.
E esse daqui é outro que eu não sei quase nada sobre o filme, eu só sei que ele foi exibido em alguns festivais, ele foi bastante elogiado também, inclusive no momento da gravação desse vídeo, ele tá com uma nota bem alta no Rotten Tomatoes, se é que vocês se importam com isso, eu não, mas tá lá também, né? O que eu sei é que ele é um falso documentário que conta a história de dois detetives que perseguiram um assassino serial ao longo de muitos anos. E é um filme que é dirigido pelo Stuart Ortiz, que é um cara que fez um outro filme que eu não vi ainda, mas que muita gente recomenda pra mim, que é o Fenômenos Paranormais. Esse filme aqui tá nessa lista porque é um falso documentário, mistura elementos de found footage, ou seja, tem tudo aquilo que eu tendo a gostar em um filme. Não quer dizer que eu vá gostar, de novo, eu tô sempre me defendendo em relação a isso, né? Mas é um filme que pelo menos me deixou curioso, até porque, como eu disse, ele tá sendo bastante elogiado. E um dos motivos dele estar sendo bastante elogiado é pela construção dele, porque dizem que ele realmente parece com um desses documentários de true crime que tem bastante na Netflix, por exemplo. Só que é tudo mentira. O próximo filme da minha lista se chama Black Eyed Susan e é dirigido pelo Scooter McCrae. Ele conta a história de um sujeito que criou, então ajudou a construir uma boneca ou um robô sexual. E a diferença é que esse robô ele é meio que movido, digamos assim, por inteligência artificial. Ou seja, é um robô capaz de interagir com outras pessoas como se ele próprio fosse um humano. Só que ao mesmo tempo é um robô sexual, um robô que foi criado para um motivo muito específico. E a ideia do filme parece ser querer explorar os limites do desejo humano. E parece também que esses limites vão sendo empurrados cada vez mais adiante à medida que o filme vai se tornando cada vez mais violento e cada vez mais desconfortável. Pelo menos foi isso que eu ouvi de quem já viu esse filme. Além disso, o filme também parece apresentar alguns conflitos éticos a partir dessa relação. Afinal, toda essa violência está sendo perpetuada contra um ser não humano. Mas será que isso justifica? Outro filme que também chamou bastante minha atenção e que eu também não quero saber nada sobre ele é um chamado Old Wounds. Esse é um filme dirigido pelo Steven Hugh Nelson e é um found footage, então já me ganhou aí. E pelo que eu entendi, ele conta a história de um sujeito que é tipo um aspirante a cineasta que tá viajando para poder conhecer a família da namorada dele. Então ele vai documentando toda a viagem e tudo mais, e quando ele chega na casa da família dela, ele começa a conhecer segredos sobre ela que ele não sabia, ao mesmo tempo que parece que tem outra pessoa lá que também tá filmando tudo o que tá acontecendo. E é isso, eu não preciso saber mais nada, é found footage, parece ser bastante interessante, eu vou ver, portanto tá nessa lista também. Um outro que eu acho que é found footage, mas eu não tenho certeza, é o próximo filme da minha lista, que se chama Shelby Oaks. Shelby Oaks é um filme dirigido pelo Chris Stuckman, que por sinal é um youtuber bastante conhecido, apesar de que eu não necessariamente acompanho o canal dele. Mas eu tô bastante curioso para ver esse filme aqui que ele dirigiu, que inclusive, se eu não me engano, ele levantou o dinheiro para fazer o filme por meio de financiamento coletivo e esse tipo de coisa, e aí o filme foi para alguns festivais e daí parece que os estúdios se interessaram, compraram o filme e talvez vão dar uma mexida nele, mais ou menos como aconteceu com a Bruce Blair. Me deixou curioso. O filme parece que conta a história de uma mulher que está em busca da sua irmã que desapareceu há muito tempo. E em meio a essa busca, ela passa a desconfiar que os demônios imaginários da sua infância podem ser verdadeiros. Seja lá o que isso significa, porque eu também não faço a menor ideia e, de novo, não fui atrás. O próximo filme da minha lista se chama Dead Male. E é um filme escrito e dirigido pela dupla Joe DeBoyer e Kyle McConaughey. E a premissa desse filme aqui ela é muito interessante, porque ela conta a história de um sujeito que estava sequestrado, e aí em certo momento ele consegue escapar momentaneamente do seu cativeiro, e aí ele consegue colocar um fragmento de uma carta dentro da caixa do correio. Essa carta que ele colocou lá tá toda ensanguentada, não tem o remetente direito, assim, não tem nada, mas ele conseguiu colocar na caixa do correio, o que faz com que a carta vá parar na agência do correio. Só que, de novo, não tem para onde ela ser enviada porque não tem informações suficientes ali. Porém, o correio parece que tem um investigador de cartas, um detetive de cartas, um sujeito cuja habilidade é entregar as cartas impossíveis.
E aí, ao mesmo tempo que tu tem um sujeito que tá sequestrado no porão de uma casa, você tem o sequestrador que tá tentando recuperar aquela carta que parece ser a única coisa que pode incriminar ele, e você tem também esse investigador que tá aos poucos se aproximando do sequestrador. Então tudo isso vai, parece que, convergir em algum momento do filme. E aí, o último filme da minha lista se chama Heart Eyes. E esse é um filme que conta a história de um assassino serial que ataca durante o Dia dos Namorados. E parece ser um filme que mistura comédia e terror, mais especificamente comédia e slasher. Quem dirigiu Heart Eyes foi o Josh Ruben, que é um diretor que fez um filme que eu gosto muito, que se chama Um Lobo Entre Nós, e um filme que eu não gosto tanto, que se chama Me Assuste. Então assim, tô torcendo para que esse daqui esteja mais no estilo do primeiro. O que me deixa um pouco mais esperançoso a respeito desse filme aqui é que um dos seus roteiristas é o Christopher Landon, que é um cara que eu também gosto bastante do trabalho dele. É o cara que dirigiu A Morte Lhe Dá Parabéns e o Freak, que são dois filmes muito bons. E por sinal, o Christopher Landon também tá com um filme novo que vai sair esse ano, se chama Drop, e que poderia muito bem estar nessa lista. Só não tá porque eu acho que o Heart Eyes é um pouco menos conhecido do que o Drop. Mas não sei, posso estar errado também. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado dessa lista. Deixa aqui embaixo nos comentários quais são os filmes que vocês estão mais aguardando para esse ano. Tem alguns que ficaram de fora aqui, porque eu não sei se eles de fato vão ser lançados esse ano. Aliás, alguns da lista talvez nem sejam, né? Mas, por exemplo, tem o filme novo do Rob Banfit, que é o diretor do The Outwaters, que talvez saia esse ano. Tem o filme novo do Adam Wingard, que é um diretor que eu gosto bastante, que vai voltar pro terror. Mas nenhum desses tinha uma data de lançamento no IMDb, então eu fiquei um pouco com o pé atrás de colocar aqui. E aí deixa nos comentários aqui quais são os filmes que vocês estão mais aguardando para esse ano. Não se esquece também de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. A gente se vê na próxima, então até mais. Tchau, tchau!